Olá, boa noite. Que alegria estarmos mais uma vez aqui, né, gente? Só um momentinho. Boa noite ao Sivan. Boa noite. Olá, cada um. A Betinha, a Zélia. Sejam bem-vindas a mais uma reflexão, a mais uma palestra na noite de hoje. Que alegria estarmos mais uma vez conectados, né, gente? Graças a Deus. Para mais um dia de aperfeiçoamento, de aprendizagem. Boa noite, Chaguinha. Enquanto nossos irmãos vão aí se conectando, acessando, eu trago uma mensagem introdutória com o tema com o título Palavras de Caridade. É do Espírito Alta de Souza, psicografia pelo médium Francisco Cândido Xavier. E a mensagem traz: o apoio, a simpatia, uma oração apenas carregada de fé na bondade divina, a bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas, o minuto de paz, o auxílio que armazenas, na supressão do mal ao trabalho em surdana, o bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro, a brandura, as palavras serenas, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, um fio de esperança, a atitude sincera, da migalha, pobre a dádiva mais rica. Tudo aquilo que dás a vida multiplica nos tesouros do amor, da glória que te espera. Alto de Souza. A mentora espiritual nos veio lembrar que caridade a gente faz de muitas formas. Através de um sorriso, de um abraço, ouvir um aflito, fazer uma doação, por mais que não aceitem da forma que deveria, mas trabalhamos para Deus. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso é a caridade. É isso que a mentora espiritual Meimei nos traz essa noite. Quero dar boa noite a quem acabou de chegar. Boa noite, teóloga Betinha. Boa noite, Gisele, a Maria, a Ana. Boa noite a cada um. Eu quero convidar nesse exato momento a cada um de vocês que aqui se encontram a fechar os vossos olhos, a levar o nosso pensamento ao alto. E em um só coração, em um só pensamento, possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos mais uma vez, Senhor, estamos em Teu santo nome para estudarmos o Evangelho do Cristo, à luz dessa doutrina que tanto consola, que tanto ampara, que tanto esclarece, que é o Espiritismo. Pedimos, Senhor, que os seus benfeitores espirituais, que os nossos mentores espirituais estejam ao nosso lado nessa noite, nesse momento, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, para que possamos melhor, Senhor,
absorver e refletir sobre as reflexões dessa noite. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão nos meios das ruas, no leito dos hospitais, nas prisões. Que não falte, Senhor, a estes o alimento do corpo físico, o amparo e necessidade. Que os teus emissários divinos, encarnados e desencarnados, possam agir a favor de cada um desses. Olha, Senhor, por todos os enfermos que estão nos hospitais e também em casa, das doenças, como também dessa, Senhor, que assola ao meio-dia e ao terror da noite. Fortifica cada um dos nossos irmãos das equipes médicas que combate frente a frente essa pandemia. Fortifica cada um para que possam continuar, Senhor, trazendo a paz, a saúde do corpo físico, em favor nosso e de nossos irmãos. Protege-nos, Senhor, ampara-nos, esclarece-nos, para que possamos aprender cada vez mais os santos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Olá, Leide. Olá, Isaura. Boa noite. Como colocado nessa noite, aqui nos comentários fixos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema consequências do conhecimento espírita. E nesse exato momento, eu quero convidar a vocês, a cada um de vocês, a pensar rapidamente no quanto que sua vida mudou desde que você tomou conhecimento do Espiritismo, desde que você começou a estudar o Espiritismo e desde que ele começou a fazer parte da sua vida. Se olharmos bem, temos uma nova vida. É como ter uma velha criatura e uma nova. É de ter tido duas vidas em uma única encarnação. Do quanto que nós aprendemos, do quanto que nós evoluímos, do quanto somos convidados a nos tornarmos cada vez melhores. O Espírito André Luiz, ele nos diz: o conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibióticos, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo e que a fome apareça. Olha o que o mentor espiritual nos diz: que nós temos tanta necessidade de conhecimento espírita quanto a necessidade de sermos alfabetizados no dia de hoje. Toda mãe, todo pai, todo avô e avó que vê seus filhos afilhados reconhece o quanto que o estudo ele é importante na vida da pessoa, independente se a pessoa vai seguir uma vida acadêmica ou não, mas o quanto que é importante a alfabetização, o ler e o escrever. E André Luiz nos diz que o conhecimento espírita é tão necessário para nós quanto essa alfabetização. É saber ver, é saber interpretar as coisas de uma forma diferente, até que esse diferente faça parte do nosso novo comum. É olhar a vida de uma forma diferente. Nós passamos a ter um conhecimento a respeito da morte, passamos a ter um conhecimento a respeito da vida, passamos a encarar
as, abre aspas, perdas, fecha aspas, temporárias dos nossos amigos, irmãos, familiares que desencarnaram, pois começamos a compreender que eles não morreram, continuam vivos na pátria espiritual. Nós tomamos conhecimento de Deus, do agir de Deus, e as coisas começam a mudar em nós. O Espírito Emmanuel, ele nos traz que o Espiritismo deve ser considerado efetivamente processo libertador de consciência. A influência do Espiritismo, em verdade, a afeição do movimento libertador das consequências, será precioso fator de evolução espiritual. Ele nos coloca como uma chave que abre a nossa consciência toda e contribui para o nosso progresso moral, pois nós começamos a nos reconhecermos melhor. Nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos para uma perfeição moral, para adquirir valores, virtudes que nos faz ser uma nova criatura. E nós iremos progredir, como diz o mentor Emmanuel, em diversas áreas, porque nos libertaremos de orgulho, de vaidade, de cobiça, de egoísmo. E tudo vai prosperar. Quanto mais tivermos conhecimento, mais progresso teremos, porque quando temos o conhecimento, somos convidados a agir da forma correta. E esse progresso irá atingir todas as áreas da humanidade. Irá atingir o trabalho, os ofícios de trabalho, pois conheceremos, tomaremos conhecimento que os nossos irmãos que trabalham conosco, eles também têm dias difíceis, eles também têm problemas, eles também têm raiva, têm medo, e eles agem da forma que eles acham melhores, assim como nós, e aprendemos a ter a empatia para que possamos auxiliá-los. E se um dia eles também nos auxiliarem, muito bom será. Se não chegar a esse dia, não tem problema. Como diz a mentora na leitura inicial Meimei, fazer a caridade sem esperar receber nada em troca. Teremos avanço na área política, porque os governantes irão aprender a governar a favor de todos, não de si, porque pelo conhecimento espírita de caridade, de benevolência, de perdão, de amor em exercício, irá zelar pelo bem de todos. Avançaremos na filosofia, porque iremos pensar, iremos fazer indagações de uma forma diferente. E como são as perguntas que giram o mundo, essas perguntas farão de nós irmos buscar o conhecimento, o aprimoramento e um novo despertar. Iremos avançar na ciência, porque tomaremos novos conhecimentos e iremos utilizar, manipular as ferramentas que temos hoje em dia a favor de um progresso cada vez mais humano. Avançaremos na religião no sentido de nos conduzir a Deus, de entender um pouquinho que seja o agir de Deus, e que Deus não é um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que pede oferenças, castigos, ou que está aberto a negociações, pois iremos estar muito mais esclarecidos
de um Deus de amor que age conforme leis universais e que todos nós estamos sujeitos. Avançaremos nas artes, sim, nas artes musicais, através da pintura, da escrita, das expressões, pois estaremos cada vez mais sintonizados com a espiritualidade mais alta e mais belas canções serão trazidas para nós. Mais poesias, mais pinturas. Iremos estar na sintonia celeste. E as artes expressarão a paz, a alegria, o conforto, a serenidade que tanto procuramos no nosso dia a dia. Quando nos conhecemos, quando conhecemos a doutrina espírita, nova criatura nos tornamos. É como nascer de novo. É como dizer, eu existi até aqui e agora eu despertei. É como se eu estivesse dormindo, mas agora eu acordei, agora eu tenho conhecimento de que existe um universo dentro de cada uma das pessoas, que cada uma está no seu processo evolutivo e que cada um de nós somos a nossa melhor versão de nós mesmos, somando todas as nossas encarnações, que através de encarnação e encarnação seremos um dia espíritos perfeitos. E esse processo demorará de acordo com o nosso progresso e esforço próprio para melhorar as nossas más inclinações. É por isso que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, pelo combate às suas más inclinações. E quando tomamos o conhecimento de espíritos imortais, de comunicação com os espíritos, da influência dos espíritos sobre cada um de nós, e entender um pouquinho da mediunidade, de como agem os espíritos benfeitores e também os obsessores, nós tomamos uma nova consciência de agir, de se comportar, de pensar. E nós mudamos. E essa mudança acontece aos poucos, até que chega um dia que nós estamos pensando diferente, agindo diferente, falando diferente, estudando diferente. E nós mudamos. Quebramos uma casca, nos transformamos em uma nova criatura, muito mais empática. O Espiritismo transforma nossas vidas. E ele nos convida a sermos cidadãos de bem e fazer o bem sempre em favor do próximo, deixar as nossas más inclinações de lado, ser um cidadão, um espírito bom o tempo todo. Para nós que estamos em um planeta de provas e expiações, é um desafio constante. É um desafio constante, porque ainda damos esperando receber, e receber coisas boas. Quando aprendermos a fazer o bem, sem esperar receber nada em troca, a nossa vida começa a mudar. Independente se veio elogios ou não, ou se veio reclamações, o bem foi feito e foi em nome de Deus. Como Jesus fazia. Isso muda a nossa vida. Quando nós aprendemos a estudar o Evangelho de Jesus, que nos transformamos em uma nova criatura,
Porque onde Jesus passa, tudo se transforma. Seu reino está em nossos corações. O reino de Deus. E quando a gente enxerga que nós somos esse templo que Deus habita, que nós devemos ter cuidado de zelar por esse templo interior, a gente começa a agir de forma diferente, pensar a favor nosso e a favor do próximo. Nós começamos a nos libertar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E começamos a agir definitivamente como amigos, como irmãos, em favor de um mundo muito melhor. O espírito Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele nos diz: o espírito cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. O espírita, lembramos, espíritas são cristãos. É sinônimo. Um verdadeiro espírita é sinônimo de cristão. E o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, ele diz que somos convidados, os verdadeiros espíritas cristãos são convidados a resolver os problemas do mundo. Agora, para resolvermos os problemas do mundo, temos que resolver os nossos. Ninguém muda o mundo com a casa desarrumada, não é mesmo? A reforma começa por dentro. É por isso que nas obras da doutrina espírita, na moral trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida sempre a um despertar espiritual, ao entender melhor os ensinamentos de Jesus e nos transformarmos em criaturas mais humildes, mais caridosas, mais amáveis, a pedir perdão, a fazermos e praticarmos os ensinamentos do Cristo. E aí sim, nós sermos enviados a favor do próximo. A persistência no bem é uma tarefa árdua. É uma tarefa árdua. A prova disso é quando olhamos para o Mestre Jesus. Jesus só fez o bem em toda a sua existência corporal aqui na encarnação. E veja o que Jesus recebeu: ingratidão, injúria, difamação, perseguição, traição, crucificação. Mas ele nos ensinou que tudo isso só acontece por nós ainda não conhecermos a verdade de uma verdadeira vida que é eterna. Porque ainda não conseguimos praticar o amor e combater as nossas más inclinações. É uma tarefa árdua. Olhemos espíritos notórios como Madre Teresa, Irmã Dulce. Olhemos para Francisco de Assis, Clara de Assis. Olhemos para Chico Xavier. Olhemos para os nossos irmãos missionários também que ainda estão encarnados, Divaldo Franco. Para o nosso aniversariante do dia, Raul Teixeira, que com vidas difíceis continuaram na jornada de praticar o bem. Muitas vezes sozinhos, mas continuaram sempre em favor de levar a boa nova, em favor de levar paz e conforto. Olhemos para os discípulos naquela época, os apóstolos do Cristo. O quanto foi difícil para eles permanecer
no bem, mas eles continuaram porque sabiam que uma verdadeira vida espiritual é a verdadeira vida de amor, como ensinada pelo Mestre. Essa persistência demora, porque ainda somos espíritos muito embrutecidos, que estamos mediando o processo entre o nosso lado animal e o nosso lado espiritual. E mais difícil é esse processo quanto mais estivermos presos aos instintos animais, à matéria, às moedas e aos sentimentos egóicos. E nos libertaremos à medida que formos tomando conhecimento disso e fazendo as nossas reformas. E praticarmos o amor e o bem como ensinado pelo Mestre. Nos aproximamos mais da vida espiritual. E nesse despertar de ter uma nova vida na mesma vida, conforta a gente. A gente diz, agora eu estou vivendo. Agora eu sei um pouco da verdade. Na minha limitação, na minha pequenez, eu conheço um pouquinho da verdade. E já que eu conheço um pouquinho da verdade, uma nova criatura eu já me tornei. E aí vem um desafio de conhecer cada vez mais e de utilizar essa verdade em favor próprio e em favor de todos. Aí é que vem a consequência do conhecimento espírita. É por isso que o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes diz que os espíritas cristãos são convidados a resolver o problema do mundo, porque já que tem um pouco mais de entendimento, haja em favor do próximo que ainda não tem, e é tarefa árdua. Porque receberemos a traição, receberemos a difamação, a calúnia, a ingratidão. Mas vamos lembrar que trabalhamos em favor da seara do Cristo e que nunca foi entre nós e os homens, mas sempre foi entre nós e Deus. Então continuaremos sempre fazendo o bem. Essa é a consequência de um verdadeiro espírita, de um conhecimento espírita. É de fazer o bem, sem olhar a quem, em favor de todos, a toda hora, sem esperar receber nada em troca. Porque foi isso que Jesus ensinou. E quando receber a ingratidão, continuar. Porque fazemos o bem ao próximo, porque no próximo enxergamos Deus e nós mesmos. Porque um dia poderemos ser ou já fomos nós, na ignorância, na raiva, na treva, na necessidade, na ira. Então vamos seguir olhando sempre em favor nosso e em favor do próximo. Porque para resolvermos os problemas do mundo, devemos exercitar, como colocado na leitura inicial, a caridade. Como colocado muito bem por Kardec, fora da caridade não há salvação. É essa caridade que somos convidados a praticar quando conhecemos a doutrina espírita, quando conhecemos o Evangelho de Jesus, que quando penetra em nossos corações, nos transforma em uma nova criatura. E essa nova criatura deve ser um agente do bem. E um agente do bem sempre presta caridade, seja com um sorriso, com um abraço, com um agasalho, com uma comida, com ensinamentos. Ensinamentos que tornarão a pessoa melhor, um novo espírito. Então, quando temos o conhecimento espírita de uma vida que sempre continua, de uma vida eterna, desde que criadas por Deus,
um conhecimento que a morte não existe, é uma separação temporária. Conhecimentos que existem em muitos mundos habitados, conhecimentos que os espíritos comunicam-se conosco o tempo todo e de muitas formas. Conhecimentos que nós estamos em um processo evolutivo, cada um de nós, e que fomos feitos para sermos espíritos puros e felizes, nós nos transformamos em uma nova criatura. E por saber disso, devemos agir, se comportar de uma forma diferente. Como diz Albert Einstein, uma mente que se expande jamais retorna ao tamanho antigo. No Espiritismo temos um similar, ele diz assim: um espírito que evolui não volta. A escada evolutiva, das duas uma, ou paramos de subir ou continuaremos subindo. Voltar não vamos, pois quando se aprende uma virtude, nós a praticamos sempre, não conseguimos não praticar mais. O espírito evoluiu. E é essa consequência de nos conhecermos, essa consequência de aprender, de entender o que nos já foi revelado, que somos convidados a exercitar, de praticar o bem. Olha o que o Espírito Meimei nos traz novamente, que os indivíduos que têm fé em Deus perseveram no bem, são considerados abençoados e bem-aventurados, porque sabem aproveitar as pedradas da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os dois grandes alicerces no reino de Deus. Olha o que a mentora nos diz, que as pedradas que nós levamos da vida são alicerces para nosso progresso. É saber ter fé, que tudo que acontece conosco é para o nosso bem, então ver as dificuldades como situações de melhoria. Estamos em um planeta de provas, em um planeta de expiações, então dificuldades teremos o tempo todo. E são essas dificuldades que exigirão de nós nova postura, nova conduta, nova forma de pensar, nova forma de agir. Então nós estamos trabalhando em nós mesmos o tempo todo para o nosso próprio progresso e evolução. Essas pedradas nos edificam. Agora é necessário enxergar assim, porque se nós não enxergarmos assim, sempre veremos como problemas, sempre iremos nos maldizer, sempre iremos reclamar. E pessoas que levam o tempo todo em reclamar não são felizes, porque não param para agradecer as coisas boas da vida. É por isso que a benfeitora Meimei nos diz que nós somos bem-aventurados quando temos fé, quando entendemos nós que somos esses espíritos imortais, fadados, mas à felicidade. E que nos planetas de provas e expiações é porque nós estamos passando pela refinaria. Estamos nos purificando, estamos nos depurando, e isso leva tempo, leva forma de agir, leva forma de se comportar e de trabalhar em favor nosso e do próximo. E é uma tarefa árdua, mas não é impossível. É por isso que temos um modelo e um guia. É termos fé que tudo passa, os momentos difíceis, os momentos felizes também, porque ainda estamos em um planeta de provas e expiações. Então tudo passa, porque quando passamos por um desafio, outro aparece, para que nós nos aperfeiçoemos de novo
para que a gente adquira novas habilidades, novas formas de agir, novas formas de pensar, até que nós adquiriremos novos valores, novas virtudes, até que nós consigamos progredir, evoluir. Uma outra consequência nos elucida o Espiritismo de conhecer a doutrina espírita é justamente dessa fé que nós a utilizamos muito quando oramos, quando reconhecemos a importância da prece em nossas vidas. É por isso que espírita ora o tempo todo. Ora quando acorda, ora às vezes de tarde, ao meio-dia, ora à noite quando vai se deitar, nas chateações, nas irritações do dia a dia, respira, faz uma pequena prece, porque reconhece a importância que a prece tem em nossas vidas. É um recurso que jamais irá nos faltar. É isso que os benfeitores espirituais disseram a Kardec no Livro dos Espíritos, que a prece é um recurso que jamais irá lhe faltar, que Deus sempre vai atender quando feita com pureza, em favor nosso ou de alguém, seja encarnado ou desencarnado. A importância dessa prece, porque sabemos que Deus nos ouve, que Deus age sempre ao nosso favor, e a gente se sente bem. Uma consequência do conhecimento espírita é entender a importância da prece, que nos conecta com Deus, que ao rogarmos por benfeitores espirituais, eles irão nos ajudar, que conseguimos prestar a caridade orando pelas pessoas, conhecidas ou não, mas que para Deus a intenção é tudo. Então oramos, pedimos o reforço, o auxílio necessário. Quantas vezes mães, pais, irmãos oram em favor de seus protegidos, de seus titulados, que estão em aflições em um outro local, em uma outra cidade, e que mesmo sem a pessoa saber, está sendo auxiliada por benfeitores, porque alguém fez uma prece. Olhemos para André Luiz, quando estava no umbral, ele recebia orações, não sabia, mas um dia tomou conhecimento e aquilo o transformou em uma nova criatura, porque viu o poder que a prece tem de chegar a qualquer lugar, a qualquer hora, quando feita pelo coração. Então a gente nota, a gente percebe o agir de Deus, a forma que Deus age com suas leis perfeitas, e paramos de reclamar de muitas coisas da vida, pois tomamos conhecimento que estamos colhendo o que um dia nós plantamos, seja nessa própria encarnação ou em uma encarnação passada. Quando tomamos conhecimentos que muitas vezes reencarnamos no mesmo núcleo familiar que um dia já reencarnamos, para que a gente possa amar, perdoar aqueles espíritos que um dia nós fizemos mal, ou que a nós nos fez mal e nós não conseguimos perdoá-los. E nós voltamos para que possamos novamente aprender a amar devagarzinho, pelo núcleo familiar, pela família consanguínea, das dificuldades, das necessidades, do entendimento, do respeito, até que consigamos amar. Quando a gente começa a entender um pouquinho disso, a gente já para de reclamar muito
porque nós vemos que a família conflituosa e perturbada que nós vivemos é para o nosso próprio bem, porque um dia não conseguimos esse bem e estamos tendo uma nova oportunidade desse progresso e dessa melhoria. Então nós começamos a ter mais paciência, começamos a perdoar mais, a não guardar rancor porque não faz bem a nós mesmos. Começamos a perdoar, a tolerar, a aceitar, a respeitar, quem sabe um dia amar. Esse sentimento sublime que transforma cada uma das criaturas, toda a doutrina do Cristo se resume em amar. É por isso que ele simplificou os mandamentos em 2 ao dizer: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Depois ele ainda dá o 3º mandamento. Resume esses 2, dá mais um, ele diz: vos dou um novo mandamento. Amarás o próximo como eu vos amei. Então amar está nos mandamentos que Jesus resumiu e no novo que ele deu. É porque o amor resume a doutrina do Cristo. Aceitando, perdoando, tolerando. Sem descontar, sem reclamar e sempre orando. É por isso que Jesus sempre fazia uma prece. Para se conectar com Deus, renovar suas forças. Pelas provações que estavam por vir, para que o mundo se tornasse um lugar melhor. É por isso que o benfeitor Bezerra de Menezes diz que os espíritas cristãos são convidados a melhorar o mundo, a resolver os problemas do mundo, a resolver o problema do outro, porque isso é o amor em exercício, caridade e fé em Deus. Porque Deus está vendo tudo e faremos o bem porque é o certo a ser feito, não por interesse, nem material, nem espiritual. Deus toma conhecimento de tudo. Para finalizar nossas reflexões dessa noite, eu trago uma mensagem que chegou ao médium Francisco Cândido Xavier em uma viagem que ele fez internacional aos Estados Unidos, e ele recebeu a comunicação do espírito Anderson. E este nos traz, por psicografia de Chico Xavier, a seguinte mensagem: o poder da prece é a nossa força. Alguns dos seus frutos são a paz, a esperança, a alegria, o amor e a coragem. Confiamos em Jesus, porque não buscá-lo sempre aquilo de que necessitamos? Ele disse: o reino de Deus está em vós. Nunca nos deveríamos esquecer dos propósitos divinos e das orientações divinas. Cada alma tem o seu próprio crédito. A fé se revela nos atos. Quando o homem ajuda alguém em nome do Cristo, o Cristo responde a esse homem ajudando-o por meio de alguém. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis? Estamos deprimidos? Continuemos a orar. A prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. A prece é luz. A prece é orientação em nossos próprios pensamentos, porque quando nós oramos com fé, Deus responde de muitas formas. Deus responde de muitas maneiras através dos nossos benfeitores espirituais encarnados e desencarnados. É por isso que muitas vezes em momentos difíceis oramos e nos sentimos muito bem. A aflição passa.
As respostas aparecem em nossa mente porque Deus está ouvindo. Agora é orar com fé. Não é aquelas palavras faladas da boca para fora que você não sabe nem o que falou. Mas aquela oração que os benfeitores espirituais um dia já nos disseram: quando orar com fé, quando orar para Deus, haja como se já estivesse recebido a graça. É isso que Jesus nos traz, é isso que os benfeitores nos traz, que quando nós somos espíritas cristãos, somos convidados a ter uma nova forma de agir, uma nova forma de ser, de sermos convidados a trabalhar na seara do Cristo, a começar por nós mesmos. E nessa situação, nesses trabalhos, nessa oficina de edificação moral, intelectual, de reforma íntima e em favor do próximo, não estamos sozinhos. Porque a fé e a oração sempre nos colocarão com nossos benfeitores espirituais, porque estamos praticando o amor com a caridade. Nesse exato momento, eu quero convidar novamente a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto e todos juntos, em pensamento, em oração, mais uma vez, possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade, Pai de infinito amor, estamos, Senhor, mais uma vez, pedindo perdão por todas as vezes que deixamos de praticar o bem, sabendo a forma certa de agir. Pedindo perdão, Senhor, por todas as vezes que fomos egoístas, quando podíamos praticar a caridade de muitas formas. Pedimos perdão porque ainda em nós o orgulho é tão grande que não conseguimos exercitar a praticar a humildade como ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, essas novas oportunidades ainda nesta encarnação, para que possamos praticar a caridade, a benevolência, o perdão, a indulgência, a caridade, em favor de todos os que necessitam. Dai-me, Senhor, sempre o ânimo, a força necessária para continuar estudando essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, para que eu possa ter sempre essa reforma íntima, sendo uma nova criatura, transformada, transfigurada pelos ensinamentos do Cristo, que conduzem a vós, Senhor Deus. Que nesse processo, que nesse caminho, meus passos não se desviem, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuem firmes e fortes nos caminhos que levam a vós. Que eu possa, Senhor, ser um agente do bem, que pelo pouco do entendimento que tenho, eu possa obrar em favor dos necessitados da melhor forma que eu puder. Pois hoje eu sei que nesse trabalho eu não estou sozinho.
pois a minha fé, a minha oração trará os benfeitores, para que possamos trabalhar juntos em favor do próximo. Auxilia-nos, Senhor, nessa jornada, dando a força, o ânimo, para que eu possa ser um verdadeiro missionário, um verdadeiro apóstolo, para que diminua eu e que tu cresças mais e mais. Que assim seja. Quero agradecer a cada um de vocês que se faz presente, que se fez presente aqui conosco nesses momentos, a Eliseuda, a Elizabeth, a Ana, a Paulo. Um abraço fraterno à Web Rádio Espírita Nova Vida, que faz esse trabalho tão belo, tão bonito de transmitir os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, para tantos corações, levando a boa nova a tantos países, a tantos estados. Que os benfeitores espirituais sempre estejam com vocês nessa missão tão linda. Quero agradecer a Paulo, a Eliseuda, ao Hilário, a Liliane, a Valéria, a Júlia. Obrigado a cada um de vocês, meu afilhado Gabriel, a Gisele. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vossas famílias. Boa noite, pessoal.